Deus possa tocar em cada coração, abençoar cada vida para a honra e glória dele. Vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor sobre este culto, esse trabalho, que Deus venha falar conosco, que Deus venha encher nosso coração de esperança, de paz. Enquanto olhamos para o mundo, enquanto olhamos para as notícias, ficamos desesperançosos, ficamos ansiosos, mas quando voltamos os nossos olhos para Cristo, para o Verbo que se fez carne, a nossa mente, nosso coração se enche de esperança. Cristo é a esperança que o mundo tanto procura. Só que o mundo, infelizmente, tem procurado em outros lugares, não na verdade, não naquele que nasceu. Fala-se de Natal, mas não se busca o aniversariante, não se busca aquele que realmente nasceu para ser um Redentor, para ser um Salvador. Então vamos pedir ao nosso Deus que Ele nos abençoe. Vamos fechar nossos olhos. Santo Deus, poderoso Pai, Criador dos céus e da terra, te louvamos, te bendizemos pelo que Tu és, pela verdade revelada a nós, porque o Senhor, antes que pudéssemos estar aqui, antes que o buscássemos, o Senhor nos buscou primeiro. Pela Tua graça, pelo Teu favor imerecido, o Senhor demonstrou a Tua justiça, a Tua severidade e ira contra o pecado, ao enviar Jesus para morrer por nós. E ao mesmo tempo, ali na cruz, o Senhor também estava nos amando, reconciliando todos aqueles que haveriam de crer e de se arrepender dos seus pecados. Ó maravilhosa graça que se manifestou a nós, e por isso o Teu povo em todo o mundo louva e adora. Muito obrigado, Deus, por essa revelação, por esse entendimento, porque o nosso Redentor nasceu, porque a manjedoura hoje está vazia. O menino não está mais lá na manjedoura, ele cresceu, ele viveu entre nós, lá no Oriente Médio, lá em Jerusalém, onde ele foi levado para ser crucificado. E ele também não está mais na sepultura aonde ele foi sepultado. Tanto a manjedoura, quanto a sepultura, quanto a cruz antes disso estão vazias. Mas o trono de glória, ali está ele, Pai. O trono do Senhor não está vazio. E nós podemos, ó Pai, invocar o Senhor em todo tempo, em qualquer lugar. E todo aquele que invocar o nome do Senhor, diz a Tua palavra, será salvo. Muito obrigado, Deus. E que esta verdade alcance muitos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos ler Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1. João fala do significado do nascimento de Jesus. Qual é o verdadeiro significado do Natal? E como eu falei até na escola dominical, que o Evangelho de João, ele é um evangelho teológico. Ele procura dar uma defesa, uma explicação e uma defesa da fé em Jesus Cristo. Ele não começa com o Jesus homem, ele começa com o Cristo pré-encarnado, antes que ele nascesse. Ele procura dar uma explicação dessa verdade tão gloriosa. O Verbo se fez carne. Vai estar sendo projetado, mas eu vou ler na minha versão e depois eu vou pedir que os irmãos leiam alguns versículos, apenas 2 que nós vamos ler, tá? É João capítulo 1, nós vamos ler a partir do primeiro versículo até o 14. Primeiro eu vou ler, os irmãos prestem atenção, a minha versão ela é diferente dos irmãos, e depois eu vou pedir para que todos leiam juntos, todos nós vamos ler 2 versículos desse texto que eu estarei lendo. Então, João capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 14. No princípio, era aquele que é a palavra. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus.
Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que por meio do seu testemunho todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Agora nós vamos ler como está projetado ali, naquela versão, o versículo 1, e depois nós vamos para o versículo 14, todos juntos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Glória a Deus. Vamos refletir então, mais uma vez, sobre essa verdade que envolve o nascimento de Cristo. Há muitas lições, há muita coisa a aprender. Nos estudos de quinta-feira temos falado sobre a encarnação. Eu gostaria de me aprofundar em alguns temas que diz respeito a como o Deus Todo-Poderoso viveu como ser humano, viveu como homem. Há muitas dúvidas na mente de muitas pessoas sobre como isso aconteceu no tempo e no espaço. Como que Cristo pôde realmente ser tentado, sendo que Ele era Deus? Ele pôde realmente sentir tudo que Ele sentiu, passar por tudo que Ele passou, sendo que Ele era Deus. Alguns vão dizer, mas a divindade de Cristo fez com que Ele apenas passasse por um teatro. É como se fosse apenas um teatro, né? Pareceu que Ele estava sofrendo, pareceu que Ele estava sendo tentado, mas não é nada disso, né? Em sua humanidade, Deus Todo-Poderoso, Filho de Deus Pai, realmente sofreu todas as dores que qualquer ser humano é capaz de sofrer, e foi muito além. Só que Ele não pecou, Ele não caiu em tentação, Ele foi até o fim com a sua missão, viveu de modo perfeito, né, em palavras e em obras, em tudo que Ele fez. Mas a Bíblia diz algo, que Ele fez tudo isso no poder do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo, ou seja, o Espírito de Deus estava com Jesus, para que a sua humanidade pudesse suportar tudo que Ele suportou. Tudo que Ele suportou, não deixando de ser Deus em nenhum momento, mas passando por tudo que Ele passou como ser humano, real, verdadeiro, genuíno, de carne e osso. É extraordinário isso. Bom, mas não é disso que nós vamos falar hoje, né? Tem a ver com isso? Tem tudo a ver com isso. Mas eu quero falar sobre o Natal como celebração. E eu quero ir na passagem do hino que nós acabamos de contar. Nós vamos lá para o Evangelho de Lucas. Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 8. Lucas 2, 8. Quero ver aqui apenas
algumas lições preciosas sobre o anúncio do nascimento aos pastores. O anúncio do nascimento aos pastores. Dependendo da posição. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui não errar, né? Som. Diz assim a palavra de Deus: naquela noite havia alguns pastores nos campos próximos de onde Jesus nasceu, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente, o anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: não tenham medo, trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal: encontrarão um bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nos mais altos céus, e paz na terra àqueles de que Deus se agradar. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José, e lá estava o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança. E todos que ouviam a história dos pastores ficavam admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Tudo aconteceu como o anjo lhes havia anunciado. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Natal é oportunidade de celebração. Assim como o nascimento de um filho de um rei, por exemplo. Um rei terreno, eu digo. Ou de alguém muito importante. É anunciado nas mídias, né? Assim, passa na televisão. Você vê pessoas compartilhando no Facebook, no WhatsApp, por aí vai. Logo todos ficam sabendo quem nasceu. Nasceu o filho do rei, a filha do rei, da princesa, filho ou filha do presidente, ou de algum multibilionário, dono de alguma empresa muito famosa, muito conhecida. E dessa forma se celebra aquele nascimento, de forma pomposa, de forma extravagante muitas vezes. E as pessoas no mundo ficam meio que admiradas. Olha que importante, nasceu o filho de fulano, de Beltrano. A pessoa é tão importante, é um rei, é um governador, é um presidente. Aí aquele cara, a pessoa é um bilionário que montou uma empresa, começou do nada, e hoje é tão rico e ajuda tanta gente, e por aí vai. E as pessoas anunciam, as pessoas, parece que há uma sensação gostosa, as pessoas começam a ficarem felizes com alguém que nunca vai ver na vida, né? Geralmente é assim que o mundo age a nascimentos de pessoas consideradas importantes na sociedade, no mundo que a gente vive. Mas o Natal, irmãos, que os cristãos começaram a celebrar nesta data, nesta época, algo que já era comemorado antes de existir a data, porque a questão não é a data em si, a questão importante é o evento.
É o que aconteceu. Isso aconteceu. O texto diz que os pastores anunciaram e contaram para muita gente. E todos ficaram o quê? Admirados do que havia acontecido. Porque foi o nascimento mais importante de toda a história. Nenhum nascimento, e todo nascimento é importante, e todo nascimento tem valor. Nasceu um bebê, né? Quando eu ouço de um bebê que nasceu, eu já fico sorrindo. Nasceu o Benjamim, o sorriso é muito maior. Assim como Israel. Todo bebê quando nasce dá uma sensação de alegria na gente. Agora imagina, Jesus nasceu. Isso deveria fazer as pessoas pararem de guerrear, fazer as pessoas pensarem na sua realidade, na sua existência. O que nós temos feito disso? O que temos feito no nascimento? E o nascimento de Jesus, então, é um convite para que todos os homens da terra, para que todo mundo pare tudo para celebrar. Houve um evento, vou contar aqui um evento histórico, você pode pesquisar, que é real, e me parece que tem até um filme sobre esse evento histórico que aconteceu ali no início da Primeira Guerra Mundial, em 1914. Você quer saber mais ou menos como é que foi a Primeira Guerra Mundial? Eu recomendo um filme que todo crente pode ver e deve assistir. Chama-se 1914. O nome do filme é a data da guerra. Filmaço, 1914. Pode assistir. Você vai ficar assim, ó, você não vai conseguir nem piscar o olho. Porque o filme é num plano sequência que parece até um videogame. Ele começa pegando dois soldados que recebem uma missão e eles cruzam uma área tão grande para levar um recado, e o filme dá uma ideia do que é a guerra. É extraordinário. A Primeira Guerra Mundial, 1914, é considerada a guerra mais suja, muito suja, uma guerra muito violenta em muitos aspectos. Mas houve um evento que aos olhos do mundo é bizarro, mas eu creio que foi a graça de Deus ali agindo no meio da guerra. Soldados franceses e ingleses lutando contra soldados alemães. Os alemães estavam na trincheira, e eles usavam muitas trincheiras nessa época, era a guerra das trincheiras. De um lado, os soldados franceses e ingleses do outro lado, e do lado francês, era Natal, era 24 de dezembro. Olha, aliás, eu acho que era véspera, pouco antes de 24 de dezembro, eles começaram a cantar hinos natalinos. Tinha um soldado lá que tinha uma gaita, começou a tocar uma gaita, aquela gaita de fogo, vai soltando e vai apertando assim. E começaram a cantar hinos. Saudade de casa, saudade de estar na família cantando hinos de Natal, de estar na igreja. E muitos deles eram cristãos, eram luteranos, ou eram católicos, muitos eram protestantes. Estavam ali cantando hinos de Natal. Eles começaram a enfeitar, fazer pequenas árvore de Natal feita com um pedaço de metal, de galho que eles encontravam lá. Colocavam velinhas como se fosse pisca-pisca, e colocavam velas. E eles tentaram ali criar um ambiente para relembrar o nascimento de Jesus, porque é uma tradição. O dezembro, 25 de dezembro, 24, é uma tradição. Mas eles começaram a cantar hinos natalinos. Olha que coisa. De repente, alguém de outra trincheira começou a cantar também. E outra trincheira começou a cantar. E aí, os alemães começaram a cantar também. Alguém se levantou, um barítono, um cara cantava um tenor, começou a cantar um hino. E tinha um soldado já pronto para atirar na cabeça dele. O colega do lado, ouvindo ao longe, estavam se cantando. Quando o cara foi para matar, ele tocou na arma do soldado. Tipo assim, hoje não. Houve uma trégua. Isso nunca aconteceu. De 2 dias. Não foi algo político. Não foi combinado entre os governantes dos países, não combinou. Nenhum general combinou com o outro. Vamos fazer uma trégua. Foi uma coisa
espontânea aconteceu. Eu creio que isso foi um milagre. Eu creio que foi um milagre. Por algum momento, no meio de uma matança sangrenta, as pessoas, ao meditarem do nascimento de Jesus, foram tocadas de uma forma tão extraordinária, que começaram a cantar, começaram a louvar a Deus, e a guerra parou por 2 dias. Imagine, irmãos, se os homens realmente levassem a sério o nascimento de Jesus. Imagina o que não seria este mundo. Imagina só, o que não aconteceria neste mundo se os homens parassem para meditar nessas verdades tão preciosas que temos ao redor do nascimento de Jesus. E aqui nós temos os anjos avisando aos pastores. Eles talvez estivessem cansados, já eram alta noite, estavam ali cuidando de ovelhas. Naquela sociedade, os pastores, como também os pescadores, eram considerados a classe mais baixa, sabe? Aquelas pessoas que ganhavam menos, mas eram muito populares, era uma profissão muito importante. Muito importante. E o anjo de Deus e os anjos de Deus apareceram, aqueles homens humildes, aqueles homens simples. Não foi avisar ao rei Herodes, mesmo porque o rei Herodes queria matar Jesus, porque o que importava para Herodes não era o ser, era o ter. Era a riqueza, era a influência, era o poder humano, era o poder político. É isso que importava para ele. Da mesma forma, os líderes religiosos que falaram para os magos, lembram dos magos? Nós pregamos domingo sobre os magos, aqueles sábios do Oriente, que foram guiados pela estrela. Alguns meses depois, eles chegaram lá, guiados pela estrela. E quando Herodes pergunta, olha, esses homens aí falaram do nascimento do rei, aonde mesmo ele ia nascer? Perguntou para os escribas, os fariseus, perguntou para os doutores da Bíblia, da lei. E todos os sacerdotes, os escribas, os homens que entendiam da palavra, todos eles disseram, olha, se o rei há de nascer, eu estou aqui parafraseando, né? É em Belém. A Bíblia diz, a profecia diz que é em Belém. O Messias iria nascer em Belém, o rei. Ah, tá. Foi para lá. E foi para lá que a estrela guiou os sábios, lá em Belém. E realmente, se cumpriu a palavra de Deus. E mesmo diante da evidência do que a palavra de Deus dizia, nenhum desses homens, nenhum deles foram lá para adorar Jesus. Nenhum sacerdote foi adorar Jesus. Nenhum líder religioso importante daquela época procurou Jesus. Quem procurou Jesus foram os magos do Oriente, aqueles homens sábios de longe, de outra terra, muito longe. Foram os pastores simples e humildes, cuja maioria eram de analfabetos ou semi-analfabetos, não eram muito letrados, é verdade. Eles não tinham muita escolaridade, mas frequentavam a sinagoga como todo bom judeu ia, porque Deus sabia que eles dariam ouvido à voz de Deus, porque Deus sabia, e Ele conhece os corações humanos. Ele sabe quem vai se render, Ele sabe quem vai adorar, e Ele sabe que o nascimento de Cristo será importante
terá valor para aqueles que são humildes de coração, para aqueles que reconhecem que precisam desse Deus, para aqueles que reconhecem que o Deus Todo-Poderoso se tornou carne, se fez gente, se tornou homem para ser o nosso Redentor, o nosso Salvador. Então, amados, o nascimento de Jesus, o Natal, é motivo de celebração. É motivo de celebração porque Deus, na sua soberania, na sua onisciência, pelo seu conhecimento infinito, um conhecimento insondável que ninguém pode sondar, Deus não escolhe segundo os valores e a aparência que os pecadores dão. Deus não escolhe segundo os valores e a aparência humanos ou humana. Deus escolhe segundo a sua graça, segundo o que Ele vê no coração. Ele sabe quem vai se humilhar diante dele. Ele sabe quem é que vai buscá-lo de todo o coração. Deus escolheu aqueles homens, e assim, através dessa história, Deus, Ele toca o coração de muitas almas. Alguns vão ficar endurecidos, mas outros vão se render perante essa história extraordinária do Deus que se fez carne, do Deus que se humilhou, do Deus que mostrou o que é realmente humildade, o que é esvaziar de si mesmo. Como diz Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 2, vamos ler carta aos Filipenses, nós lemos aqui no estudo passado, eu quero ler novamente esse texto, vamos abrir lá, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, vamos abrir a palavra de Deus. Olha o que Paulo diz sobre a encarnação, sobre o fato de Cristo ter sido gerado no ventre de uma mulher, ter se tornado homem, sobre o nascimento de Jesus. Olha a lição que nós temos aqui, Filipenses 2, 5 e 6. Eu vou ler apenas o 5 e o 6. Paulo diz: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo, tenham o mesmo sentimento, como diz outra tradução. Ou seja, vocês precisam aprender do que Cristo fez ao se tornar carne, ao se tornar homem. Tem o mesmo sentimento que Ele teve. E o que Ele fez? Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus, ou não teve como usurpação, o ser igual a Deus, fosse algo a que devesse se apegar. Ou seja, embora Ele sendo Deus, em forma de Deus, Ele é Deus, não teve por usurpação, ou seja, não usou dos privilégios da divindade, porque Ele veio para ser servo, Ele veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos. É aquela famosa carteirada que muitos dão, quando às vezes um desembargador, ele comete uma infração no trânsito, aí chega o guarda, de boa vontade, fazendo o seu trabalho: olha, o senhor fez isso de errado, olha, eu vou ter que multar o senhor. Aí o homem desembargador: não, mas eu sou um desembargador, isso não pode acontecer. Ou então eu sou um juiz, eu sou um juiz, quem é você para me multar? Mas Jesus, Ele não teve onde reclinar a cabeça. Ele poderia ter dito: mas eu sou filho de Deus, eu posso ter o que eu quero, Ele poderia ter dado carteirada em muita gente, mas Ele não fez isso. Ele se humilhou, Ele se tornou servo. E é isso que diz Paulo aqui na carta aos Filipenses. Aqui nós temos a humilhação do Salvador, e nós temos que ter a mesma atitude. Olha, Ele se tornou homem não somente para nos salvar, mas também, amados, para que nós possamos imitá-lo, ser semelhante a Ele, como um ser humano, como homem, em nossa natureza humana, porque nós somos seres humanos.
E é por isso que Ele se tornou ser humano igual a nós, para que nós também tivéssemos nele alguém para imitar, um exemplo perfeito, de alguém que venceu o pecado, de alguém que venceu a morte, para que nós possamos também lutar contra o pecado, lutar contra toda a desesperança do mundo, contra tudo que o mundo tem nos oferecido. Então o Natal mostra a escolha de Deus, daqueles que haverão de crer nele. O Natal é boa nova de grande alegria, porque os anjos, o anjo de Deus disse: olha, eu trago boa nova, nova de grande alegria. Nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor, aquele que é o Messias, aquele que é o ungido. Natal comunica para nós o nascimento do Salvador. O nome de Jesus significa Salvador. O nome de Jesus é a versão grega de Josué. É a versão grega de Josué. Josué, um nome tão comum. É por isso que no tempo de Jesus muita gente tinha esse nome. Jesus teve até um nome comum, assim como José, um nome tão comum, mas é um nome que tem um significado. Não foi em vão o nome que ele usou. Jesus agiu como qualquer homem, foi uma pessoa comum, simples, humilde. Não estava na alta sociedade para não chamar a atenção dos homens pela aparência. Jesus não chamou a atenção de ninguém pela aparência, e sim pelo que ele ensinava, pelo que ele é, pelo que ele veio fazer, pela missão que ele veio cumprir, amados. Por isso que Natal é boa nova. O Natal fala do Evangelho. O Evangelho é a boa notícia, não é? É a boa nova de que Deus veio salvar os pecadores. Para a gente terminar, amados, nós temos aqui um grande exemplo de adoração, de louvor. O Natal fala de celebração. Durante toda a história da igreja, os cristãos compuseram inúmeros hinos falando do nascimento de Jesus. No nosso cantor cristão, eu não contei, mas nós temos muitos hinos que falam do nascimento de Jesus. E olha que o cantor cristão não registra todos os hinos que já foram feitos. Outras tradições cristãs, talvez o HCC contenha mais, porque o HCC, né, o Hinário para o Culto Cristão, que também é batista da nossa denominação, nós vamos encontrar mais hinos ainda, acrescentados mais hinos. E assim nós temos outros hinários, que também vamos encontrar relatos, nós vamos encontrar hinos maravilhosos, poesia pura, homens que ficaram tocados por essa verdade. Durante toda a história, os cristãos fizeram como os anjos também fizeram. Os anjos que não tinham pecado, os anjos que são santos, que vivem sempre na presença de Deus. Até os anjos sentiram o desejo de louvar pelo nascimento de Jesus. E nós que somos pecadores, e nós que somos tão falhos, deveríamos sentir ainda mais desejo de exaltar o Senhor e de nos alegrarmos porque Ele veio por nós. Jesus não veio para salvar anjos. Os anjos que pecaram foram condenados para sempre, mas nós que pecamos, Deus nos dá a oportunidade. Que maravilha! E o nascimento de Jesus é a prova disso. Ele se fez homem para que nós possamos adorá-lo, servi-lo para todo sempre. Então, nesse quesito, os anjos dão exemplo de adoração e louvor. No primeiro Natal, os anjos puxaram os cânticos, o hino. Eles cantaram. Aqui nós temos um trecho da letra do hino dos anjos. Glória a Deus nos mais altos céus, e paz na terra àqueles de que Deus se agrada, ou a quem Deus quer bem, ou os homens de boa vontade, né? Nós temos algumas versões diferentes. Mas o fato é, Natal é motivo de dizer glória a Deus nos mais altos céus. Amém, irmãos? Que Deus em Cristo continue nos abençoando, e possamos aproveitar essa data
essa oportunidade. Amanhã muitos vão se reunir com a família. Aproveite esse momento e fale de Jesus. Reafirme mais uma vez a sua fé nesse Deus maravilhoso, que escolheu nascer como qualquer ser humano, para demonstrar o quanto Ele se importa conosco, o quanto Ele nos ama. A que ponto Deus chegou para que Ele pudesse viver entre nós e pudesse morrer numa cruz. E assim, ao ressuscitar dos mortos, nós pudéssemos dizer: glória a Deus nas alturas. Ele realmente nos ama. Ele realmente fez tudo aquilo que eu jamais conseguiria fazer. Glória a Deus nas alturas. Amém. Vamos ter um momento de oração. Vamos falar com o nosso Deus, agradecendo por este trabalho, por este culto. Feche seus olhos. Agradeça ao Senhor de todo o coração, porque Jesus veio, porque nasceu o Redentor, porque Ele é a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo, como diz o Evangelho de João. Ele é a nossa luz. E se essa luz de nós diminuir, for de alguma forma apagada por causa dos nossos pecados, nossos erros, nossas falhas, nós possamos reconhecer os nossos pecados, possamos confessar e abandonar os nossos pecados, possamos diariamente nos arrepender do que temos feito e que tem de alguma forma distorcido essa luz que deve brilhar através de nós, para que o mundo saiba que Ele veio para nos salvar, para nos remir de todo pecado. Agradeça a Deus por isso, louve a Deus e aproveitemos esse momento para falarmos de Jesus. Obrigado a Deus por este culto, por este momento tão precioso que passamos na Tua presença, que possamos levar isso em nossos corações, para os nossos lares, para o nosso trabalho, para as nossas visitas, aonde quer que estejamos, quando formos fazer nossas compras, quando formos entrar em algum comércio, nós possamos, ó Pai, andar sempre prontos para mostrar ao mundo quem é a luz, quem é Jesus. Nos ajude, ó Pai, a sermos testemunhas fiéis do Teu grande amor para conosco, que veio ao mundo para remir os pecadores, para que os pecadores tenham a oportunidade de se reconciliar com o Senhor. Muito obrigado, Deus. Nós possamos realmente entender e celebrar e anunciar o verdadeiro significado do Natal, não somente nessa data que virou uma tradição e que é uma grande oportunidade para a igreja, mas que todos os dias e em cada oportunidade que o Senhor nos der, possamos falar da importância do nascimento do Filho de Deus, que veio para ser o nosso representante, o nosso substituto. Amém. Nós oramos, ó Pai, gratos por este momento, e nos abençoe durante toda essa noite, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.